Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade, né? Semana de prova praticamente já passou. E hoje nós vamos dar início aos tipos de discursos e também dar início ao estudo das figuras de linguagem, ok? Então é isso. Nós vamos dar início aí na página 46, 47, vamos até a página 48, ok? E vocês vão precisar desses dois assuntos que estão aí, os tipos de discursos e figuras de linguagem. Leia com atenção, nós vamos explicar, aqui é a minha máscara, certo? E vamos analisar de acordo com o texto. Então, aqui, pessoal, vamos começar pela definição. O que são discursos, quais são os tipos de discursos, quais as funções que cada discurso vai apresentar dentro de um texto, ok? Discurso, ele consiste na forma de manifestação da voz, da fala e pensamento da personagem. Esses tipos de discurso correspondem a opções do narrador para manifestar essa voz. Ou seja, na voz do narrador, os discursos vão ser apresentados ao leitor. Ok? Vocês vão entender melhor isso no próximo slides. Eles são três, são classificados como discurso direto, indireto e indireto livre. O discurso direto, o narrador reproduz textualmente a fala da personagem. Esse exemplo, o réu afirmou, sou inocente. Perceba que aqui, sou inocente, é a fala da personagem, do personagem. O réu afirmou é a fala do narrador. E ele transcreve aqui a mensagem dita pela personagem. No discurso indireto, o narrador apresenta indiretamente a fala da personagem. O réu afirmou que era inocente. Ele disse a mesma coisa da frase anterior, só que ele utilizou o elemento, né? Substituiu aqui os dois pontos pelo que. E o verbo, em vez de ser no presente, virou pretérito imperfeito. Ok? Vou explicar isso mais na frente. No terceiro exemplo, direcionado ao discurso indireto livre, o narrador reproduz de modo sutil os pensamentos e as reflexões da personagem. Ok? O réu ouviu a sentença perplexo. Não percebiam a sua inocência. Pessoal, é importante vocês perceberem aqui que não apresentou verbos de sendir e nem apresentou os dois pontos, aspas. Significa aqui que nós temos um discurso indireto livre, ok? Vamos ao próximo slide. Discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala, ok? Como lá no primeiro exemplo. Discurso indireto. No discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há intervenções do narrador e das falas das personagens. Nesse caso, pessoal, vai se fundir, né?
tanto o discurso direto como indireto no mesmo enunciado, ok? Aqui, muitas pessoas às vezes perguntam: professor, como é que eu posso transformar o discurso direto em discurso indireto livre? É fácil. Para isso, eu trouxe essas regras. Nós sabemos que o discurso direto vem sempre na primeira pessoa. E o discurso indireto vem na terceira pessoa. É empregado sempre na terceira pessoa do exemplo aqui, ó. Vamos perceber que a mesma frase ela pode ser aplicada dessa forma. Perdi a bolsa, disse-nos a vizinha. Então aqui, pessoal, a vizinha disse-nos que perdera a bolsa. O que vocês perceberam? Ainda nada, né? Mas vamos analisar o segundo. Verbo no presente do indicativo passa para a terceira pessoa, né? Sendo verbo pretérito imperfeito do indicativo. Percebam aqui, eu não sei onde está a bolsa, disse-nos a vizinha. A vizinha disse que não sabia onde estava a bolsa. Percebeu que é a mesma informação? Só que apresentou aí dois discursos. Um, ela mesma falou. O outro foi alguém que disse por ela. Ah, professor, entendi. O discurso indireto é alguém que fala por mim, não é isso? Isso. Muito bem. E o discurso direto sou eu mesmo que vou falar. Por exemplo, eu fui à festa. Ok? Quando eu vou transformar isso para o discurso indireto, ele disse que me viu na festa. Ou ele disse que eu fui à festa. Ok? Verbo no pretérito perfeito do indicativo. Eu não almocei ainda, comentou a moça. Perceba que essa mesma informação, a moça comentou que não almoçara, ou seja, não tinha almoçado ainda. Então, para isso é necessário que vocês saibam utilizar os verbos nos três tempos verbais: presente, né, pretéritos e futuro, porque vai sempre exigir isso dentro do estudo do discurso direto, discurso indireto, né, ambos. Dê uma olhadinha nesse quadro, ok? O discurso indireto livre. O narrador e o personagem falam em uníssono, ou seja, não há presença de verbos de locução. Dizer, falar, perguntar, responder, dialogar, estes verbos não vão aparecer no discurso indireto livre. Vão misturar aí a voz do narrador, a voz do personagem, enfim. E outra observação, que os travessões ou dois pontos também não vão aparecer nesse discurso, que vocês podem observar neste exemplo. Ana chegou, dançou e saiu. Como é fácil chamar a atenção. Aqui nós percebemos que não existe, verbos dir sem di, ou verbos da locução, como também é conhecido. Aqui, pessoal, eu trouxe um exercício, vocês façam no caderno. Gostaria de saber se vocês realmente aprenderam diferenciar o discurso direto do discurso indireto. Aqui nós trouxemos dois poemas, também gostaria que vocês analisassem. O poema Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim amargo, nem estes olhos tão vazios.
nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui nós percebemos, de acordo com o que foi explicado, apresenta um discurso, direto ou indireto. Classifique este discurso para mim. E este, pessoal? Dá uma analisadazinha, né? Faça esta análise. Então, o último slide, o anterior a este, e este é atividades, tá bom, pessoal? Figuras de linguagem. No poema anterior, apareceu enormes figuras de linguagem. Em outra aula a gente vai trabalhar este mesmo poema, trabalhando aí as figuras de linguagem, viu? Então, no livro de vocês, questão aqui de análise, ele vai pedir que você faça uma análise sobre as figuras de linguagem. Ele vai abordar aí o eufemismo. Mas, professor, o que é eufemismo? Para que serve o eufemismo? Enfim, o eufemismo é a atenuação de ideia desagradável, rude ou triste, por uma ideia mais suave. Nós trouxemos o exemplo aí, em que a moça diz que ela não é fofoqueira não. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então nós percebemos aí que nessa charge, a explicação de fofoqueira é usada para suavizar o discurso da moça. No próximo slide nós vamos ver com mais tranquilidade qual é o significado de eufemismo, com mais detalhes. Nós vemos aí que o eufemismo, os políticos quase que, em geral, subtraem dinheiro dos cofres públicos. Então, perceba que essa palavra aí, subtraem, quis trazer por trás um significado, né, que todos nós estamos percebendo aí, né, mostrado pelo nosso personagem, ok? Logo em seguida, nós temos aí o rapazinho aí na forca. Fica tranquilo, não é corte, é contingenciamento. Então, ele substitui a palavra contingenciamento, né, pela guilhotina, pela morte, pela dissipação da cabeça. E, para encerrar, né, amanhã a gente continua neste mesmo assunto. Nós vamos falar um pouco sobre esse eufemismo na forma do texto. Como dar notícia ruim. Alô, seu Geraldo, aqui é o Chico, o caseiro do sítio. Oi, houve algum problema? Estou ligando para avisar que seu papagaio morreu. Oh, que pena. Morreu de quê? De comer carne estragada. Quem deu carne estragada para ele? Ninguém. Ele comeu a carne dos seus cavalos de raça, que morreram de tanto carregar água para apagar o incêndio da sua casa. Meu Deus, que incêndio! Uma vela caiu e pegou fogo nas cortinas. Vela? Ai! Mas aí tem luz elétrica. A vela era do velório da sua mãe, que apareceu sem avisar, e eu dei um tiro nela pensando que fosse um ladrão. Então vocês percebem aí que houve uma forma de dizer que a mãe dele morreu, uma forma mais suave, uma forma mais, eu diria que relax, né? Relax. E esse termo é o chamado termo eufemismo, a forma de dizer suavemente uma coisa ou uma mensagem. Vocês compreenderam? E as figuras de linguagem, a gente vai fazer uma revisada maior na próxima aula.
o nosso tempo passou já, ok? E é isso. Atividades do livro, página 47 e 49, ok? Um abraço.